Olá, quimicanos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje a gente vai tratar, continuar sobre soluções. Professor Ricardo Eletron. Tá? E olha só, pessoal, nós falamos aí, para lembrar, nós temos as dispersões, dispersões. Nessas dispersões, nós temos, o dispersante, dispersante e o dispersante, ou dispergente, e o disperso, certo? Dispersante, dispergente ou disperso. E, nesses casos aqui, classificando as dispersões, nós temos os colóides, Os colóides, as soluções, não é isso? Os colóides, as soluções e as suspensões. Tranquilo? E as suspensões. Colóides, soluções e suspensões. Tá? Quais são as diferenças entre eles? Tamanho das moléculas, falando microscopicamente. Falando macroscopicamente, nós temos aí a formação de partículas e moléculas que tem diferenças aqui, O que constitui que as minhas soluções são misturas homogêneas. Já os meus colóides e suspensões são misturas heterogêneas. Tá ok? São misturas heterogêneas, tá? Beleza. Vamos nos aprofundar agora sobre uma coisa que nos interessa, as soluções. Porque nas soluções, nós temos vários tipos de soluções, mas aí que está a parada. Provavelmente você nunca ouviu falar nos tipos de soluções, Soluções. Que nesses tipos de soluções aqui, nós temos três tipos de soluções. Soluções líquida, soluções sólida e soluções gasosas, tá? Tem soluções gasosas e sólidas? Tem, pessoal. Não existem só soluções líquidas. Soluções líquidas são fáceis, agora soluções sólidas, pois é, cara, soluções gasosas também existem e eu vou exemplificar para você. Olha só, soluções líquidas. Soluções líquidas, por exemplo, nós temos aí o etanol hidratado. O etanol hidratado é o que, gente? É o etanol mais água, Quando a gente fala de hidratado, a gente está falando de água. Então, é o etanol, mais água, tá ok? Etanol mais água. Tá? Composto orgânico, tá? Do grupo dos álcoois, mais água. Beleza? Agora, soluções sólidas. Sabe qual? O ouro comercializado. O ouro comercializado, ele é um tipo de solução sólida. Sabe por quê? Porque o ouro comercializado, nós temos que, por exemplo, o ouro de 18 quilates, é uma liga metálica. Nessa liga metálica, 75% é ouro, É ouro. Os outros 25% é uma disputa aí, tá? De massa, que a gente está falando aqui, isso aqui, ó, essa porcentagem aqui é de massa, tá? Esses 25% aqui é uma disputa aí de cobre, tá? De cobre. E também um outro metal aí, a prata, tá? Então, ó, a prata. Prata é AG.
prata é Ag, o PT é platina. Então, ó, cobre e prata, 25% é cobre e prata, 75% é de ouro. Então, não é 100% ouro, tá? Eu tenho mistura aqui, ó. Mas os três juntos aqui, eles continuam sendo uma mistura homogênea, né? Visualmente. Mas microscopicamente, seria uma mistura heterogênea, tá? Beleza? Tranquilo até aí, né? Então, ó, soluções sólidas. Nas soluções gasosas, muito fácil. É o ar atmosférico, né? O ar atmosférico, ele é uma solução gasosa. Por quê? Você não vê o ar, mas, por exemplo, se você for ver um entardecer, né, um sábado à tarde, uma sexta-feira à tarde ou um domingo à tarde, você verá que tem uma formação assim meio alaranjada, né? E isso se dá por quê? Porque você está vendo fumaça e poeira, tá? Fumaça e poeira, sem contar nos tipos de gases existentes aí, né, para formar o ar atmosférico. O ar atmosférico, a gente diz aí, que é formado de nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, não é isso? Esses três gases aqui. Mas, na verdade, na sua composição, né, na atmosfera, nós temos 1.000 outros tipos de gases, só que a sua porcentagem, né, em volume para volume, tá? Essa porcentagem aí de volume para volume, temos, né, outros tipos de gases, né, além do nitrogênio, oxigênio e o dióxido de carbono, tá? Nós temos o gás hidrogênio, nós temos o gás xenônio, o ozônio, né? Nós temos o gás hélio, nós temos o criptônio, nós temos o argônio, vários tipos, né, de gases e que estão em porcentagens menores, né, ou porcentagens consideráveis, tá? Então o ar atmosférico é uma mistureba também de vários gases, tá? E portanto são soluções gasosas. Bem, agora vamos aqui às propriedades, né? Propriedades das nossas soluções. Quantas propriedades das nossas soluções nós já chegamos a comentar, né, do disperso e do dispergente, né? Bem, no caso das soluções, nós temos que a presença do solvente e o soluto. Solvente e o soluto, tá? Lembrando, eu vou deixar um exemplo aqui, sal e água, né? Uma mistura de sal e água. Quem é solvente, quem é soluto? O solvente será a água e o soluto será o sal, tá? Por quê? Didaticamente, a gente fala que o solvente ele está em maior quantidade e o soluto, né, ele está em menor quantidade, tá? Então, didaticamente, a gente fala isso, que é o sal que ele é dissolvido na água, ou seja, é o soluto que se dissolve no solvente, tá ok? Beleza, acho que tranquilo, né? Ok, então já falamos dos tamanhos das partículas, né, que a gente não consegue ver com o auxílio do microscópio, né? A gente deduz aí experimentalmente, né, que ele está são partículas, né, menores que 1 nanômetro, não é isso? 1 nanômetro. E a olho nu a gente não consegue ver, né? A gente também pode atribuir também que as propriedades são idênticas, né? Qualquer ponto do sistema, né? As espécies que formam estão homogeneamente distribuídas. A gente também pode deduzir assim. E as propriedades dessa solução aqui, tá? Geralmente são diferentes, né, das propriedades das substâncias que formam as soluções, tá? Acho que tranquilo até aí, tá bom? Quanto à solução, a gente pode, além de citar da questão do solvente e o soluto, tá?
também pode ocorrer de soluções que têm mais de um tipo de soluto. Essa característica a gente pode diferenciar, por exemplo, soluções da maioria das substâncias que existem, tá? A gente tem aí a composição definida, tá? E invariável, beleza? Acho que a gente pode também citar essas características que fazem diferença nas suas propriedades, tá? Beleza, mas vamos falar um pouquinho da água. Olha só, propriedades da água. Bem, propriedades da água. Olha só, pessoal, propriedades da água, tá? Nessas propriedades da água, é bom a gente lembrar, né, do seu tipo de ligação, tá? Para a gente começar a levantar outras coisas. Lembrando, como é que faz a ligação mesmo? Ó, oxigênio, ele é da família 6, portanto, 6 elétrons. Então, ó, 6 elétrons, tá? 6 elétrons, local. 4, 5, 6. E ligado com hidrogênio, que tem um elétron, tá? Então, ó, uma ligação aí, ó, tá? Covalente polar, tá? Olha só, reparem, completei aqui meus 8 elétrons, né? Eu tenho aqui que o oxigênio tem 2 pares eletrônicos que estão disponíveis, ou seja, não está ligando com ninguém. Esses pares eletrônicos aqui, eles não podem ficar juntos por causa da repulsão eletrônica, tá? Então vai forçar aqui os elétrons a virem para baixo, né? As ligações com os hidrogênios. Por isso que vai fazer um ângulo aqui, ó, de aproximadamente 109,5 graus, tá? Beleza. Um outro detalhe, esse polo aqui do oxigênio é negativo e os dois polos aqui do hidrogênio é positivo, né? Porque estão teoricamente compartilhando seus elétrons, tá? Compartilhando seus elétrons. Quase que perdendo, mas não é perdendo. Continua sendo do hidrogênio, tá? Mas agora também é do oxigênio. Beleza? Lembram do tipo de geometria? A geometria aqui, ó, é a geometria, ó, geometria angular. Lembram disso? Geometria angular, né? Geometria aí da molequinha de água. Tá, mas por que você fez isso, Ricardo? Olha só. O que opera aqui, ó, primeiro, é uma molécula polar, né? Vou usando aqui que é importante. É uma molécula polar. E outra coisa, gente. Nessa molécula aí polar, né, que a gente tem uma diferença de eletronegatividade, a eletronegatividade do oxigênio é maior do que o hidrogênio, por isso que ele vence aí mais ou menos o cabo de guerra, né, que a gente chama aí, né? E aqui a gente chama também de ligações de hidrogênio, né? Ó, ligações de hidrogênio, né? Lá das forças intermoleculares, né? Que a gente fala lá das forças de London, tem algumas literaturas que chamam de força de Kinson, né? Enfim, forças de Kinson, tá? E por aí vai. Mas por que eu estou citando tudo isso? Aqui é um bizu, tá? Uma revisão de que a água ela tem duas propriedades, que é a da coesão e da adesão. A coesão e a adesão são coisas até mesmo parecidas, mas não se engane, tá? Coesão, tá? Coesão é quando a água, por exemplo, você vê aí, você vê, por exemplo, uma folha, né, e aí tem gotículas de água, que é diferente quando eu tenho um vidro de um carro que tem água também ali, certo? Quando está chovendo, por exemplo. Aqui nessa folha aqui,
contém as gotas de água, o que ocorre é a coesão, tá? E aqui no carro, por exemplo, que está com água, né? A gente tem aqui a gente deduz que é a adesão, tá? Qual é a diferença? A diferença é que a coesão, né? Quando a força da coesão é maior do que a adesão, então a gente fala que a água ela interage muito mais fortemente, né? E tende a formar gotas. Isso aqui é a coesão. Mas quando a força de adesão, por exemplo, é maior, né, do que a coesão, então a água também vai interagir fortemente, tá? Na superfície. Então, nesse caso, ela vai formar como se fosse um filme sobre a superfície, tá? Então, a adesão ela se forma na superfície do material e a coesão ela forma gotas, tá ok? Ó, então, ó, ela forma gotas. Aqui forma um filme e aqui forma gotas. Exatamente isso, tá? Mas você sabe por que ela tem essas propriedades aqui, essas duas propriedades? Justamente por conta da ligação de hidrogênio que a gente falou. A molécula de água, quando a gente faz, né, sua ligação, a água em si ela não é só isso aqui. Ela, na verdade, é uma mistura. Esse hidrogênio aqui, ele está ligado com outro oxigênio que está ligado com outro hidrogênio. Esse hidrogênio aqui também. Esse oxigênio aqui, né, está ligado com um outro hidrogênio, que está ligado com outro oxigênio e outro hidrogênio. E assim vai. Então, é uma mistureba de várias moléculas de água. Por isso que é ligação de hidrogênio. Com o hidrogênio que promove aí as ligações. Beleza? Então, é muito forte as suas ligações. Beleza? Ok. Só para fechar com mais um exemplo. Você sabe por que um inseto, vou colocar aqui um mosquito na água, ele não afunda, né? Se botar um mosquitinho aí, né? Botar na água, ele não afunda, tá? Por quê? Por causa da tensão superficial. Essa tensão superficial, no caso, né, as micropatas do mosquito, ele é menor. Por que a gente chama de micropatas? Porque ela tem um tamanho, né, parecido com o da água, com as moléculas da água, né? Então é por isso que ele consegue se sustentar e ele não afunda, né? Tensão superficial. Você já tentou também estourar um balão de água em câmera lenta? Você percebe que o balão ele se rompe, né? E a água ele continua com o seu formato do balão, né? Isso é muito interessante, muito bacana, muito legal também. Uma gota também de água caindo no lago, né, que forma aquelas várias ondas. Então, tudo isso está agregado às suas propriedades. Beleza? Tranquilo até aí, né? Bem, agora tratando agora de solução, tá? Aliás, saturação e solubilidade. Solubilidade. Bem, tratando da sua saturação e solubilidade, olha só. Nós temos, por exemplo, o etanol, né, que é um composto covalente polar. Tá, um exemplo aí. Ele é polar. E também temos a água, né? A água, que é também polar, não é isso? Que é polar. Se eu juntar os dois, a gente forma uma solução, tá certo? Então fica uma solução etanol-água, tá? Você provavelmente já deve ter testado, né? Misturar etanol com água. Você vê que ele tem uma redução de volume, né? Uma contração de volume. A gente até faz também o teste da bureta e tal, tudo mais. Primeiro, solubilidade. Aqui, percebam por que eles se misturam. Qual é a semelhança entre os dois aqui? Olha só, o etanol é polar, a água também é polar. Então, passamos a analisar que, para as minhas soluções, o que acontece?
eu tenho que polar, dissolve, polar. Automaticamente, a polar mistura-se com a polar. Beleza? Tranquilo até aí. Mas aqui nesse caso, estou falando de misturar, né? Água e sal. A gente consegue misturar, não consegue? Por quê? A água é polar. Mas e o sal? Bem, se a gente for fazer para o NaCl, eu tenho também que ele é polar. Por isso que eles se misturam, tá? O sal, o NaCl, ele consegue ser solubilizado na água, né? Porque a água também é polar, assim como ele. Tranquilo? Mas não é essa questão que eu estou querendo levantar aqui. A questão que eu estou querendo levantar é sobre substâncias, né? Hidrofílicas e hidrofóbicas. Os próprios nomes são sugestivos. Olha só, hidrofílicas, hidro, água, tá? Fílicas, tem muita atração, tá? Tem muita atração. Agora, facilidade também. Agora, hidrofóbicas, olha só, hidro, água, e fóbicas, olha só, quando a gente fala de fobia, né? Vou botar aqui medo. Não tem interação, não tem atração. A interação pode até ter, mas atração ele não vai ter, tá? Então, nas substâncias hidrofílicas, né? Nesse caso aí, que a água, ela tem facilidade, no caso as substâncias têm facilidade para misturar com a água, é porque são substâncias hidrofílicas. Nesse caso aqui, ó, NaCl é uma substância hidrofílica. Por quê? Ele consegue ser misturado facilmente com a água, consegue ser facilmente solubilizado com a água. Já as hidrofóbicas, não. Quais são as substâncias hidrofóbicas da água? O óleo, né? Não consegue se misturar com a água. Portanto, é hidrofóbica. Ou seja, tem medo da água, tá? Então, são moléculas, né? São substâncias de baixa, o quê? Polaridade, tá? Então a gente diz que são poucos solúveis em águas, ó. São poucos solúveis em água. Beleza? Ok, show de bola. Bem, vamos citar, tratando da sua solubilidade, agora vamos tratar um pouquinho das suas saturações. Gente, olha só. Tratando das suas saturações, vamos falar agora, olha só, dando exemplos, né? Eu tenho 3 Beckers. 3 Beckers. Nesses 3 Beckers aqui, nós temos, olha só, nós temos água, tá? Nós temos água nos 3 sistemas. Beleza? Nós temos água nos 3, tá? Vou chamar isso aqui de 1, 2 e o 3. Sistema 1, 2 e 3. Vamos também colocar, né? Vamos colocar sal aqui. Eu gosto de usar o sal. Então, ó, o sal, o NaCl, tá? Sal de NaCl vai ser adicionado nos 3, tá bom? Nos 3. Agora eu vou complicar um pouquinho, tá? Vamos dizer que 5 mol desse sal consegue ser dissolvido em 1 litro, tá? Então a gente coloca 5 mol por litro, tá? Como se fosse assim, ó. 5 mol por litro, tá bom? É uma divisão mesmo, tá? Então quer dizer que 5 mol desse sal eu consigo dissolver em quantos litros de água? 1 litro. Então esse aqui, tá? Vamos chamar de nível de saturação. Aqui, ó, SAT. Isso aqui é o nível de saturação. Vou dizer, é o zero da régua, vamos dizer assim, tá? Então quer dizer que se eu tenho
um número menor de mol aqui, então ele continuará sendo dissolvido, né? Vai ser dissolvido totalmente, certo? Mas vai estar abaixo do nível, não é isso? Depois, se eu colocar a mais de sal, então vai chegar um ponto que eu não vou conseguir solubilizar mais, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei, vamos supor, 2 mol, tá? Vou dizer isso aqui em mol, tá? Aqui eu coloquei os 5 mol e aqui eu coloquei 10 mol, tá? O que vai acontecer? Bem, tratando aqui, vamos deixar um litro mesmo de água, tá? Para cada um. 1 litro de água para cada um. Nesse caso aqui, olha só, eu tenho 2 mol. 2 mol está abaixo, né? Dessa condição que a gente colocou aqui, ó, de 5 mol por litro, né? Se ele está abaixo, vai acontecer o quê? O sal adicionado aqui, ó, ele vai se misturar, vai ser totalmente solubilizado. Porque a condição é de 5 mol, eu só tenho 2 mol. Então, essa solução aqui a gente chama de insaturada. Insaturada. Nesse caso aqui, olha só, eu atendi a minha condição, que é de 5 mol. Se eu atendi minha condição, olha, é saturada. Saturada. E aqui eu tenho 10 mol, ou seja, eu ultrapassei, eu dobrei, né, essa quantidade de mol. Então, se eu dobrei, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, ele foi solubilizado totalmente, né? Mas ele não está, a solução não está totalmente saturada. Ele é insaturada. Aqui está saturada porque eu atendi minha condição. Aqui está abaixo do nível. Aqui está acima do nível, né? Então, eu adicionei sal. O que aconteceu? Quando chegou no 5 mol, ele foi totalmente solubilizado. Quando eu botei 6, o que aconteceu? Começou a criar corpo de fundo. E nisso que começou a criar corpo de fundo, nós temos uma outra classificação, que é a solução supersaturada. Ah, então é por isso que quando eu coloco Nescau no leite e forma um grosso aqui embaixo, é porque eu atingi, né? Eu atingi aí a minha saturação do leite, né? E ultrapassei. Então, estou formando uma solução supersaturada, é isso? Exatamente, tá? E daqui para frente, vocês vão ver que nós temos aí eventuais situações de que eu posso estar promovendo uma alta solubilização, né, de cada um, né? E vai ser através do quê? Vai ser através da temperatura, né? Da perturbação. Então a gente vai estar falando de tudo isso mais à frente. Beleza? Tranquilo até aí. Então, estabiliza.